Isso, vamos voltar porque não sei o que aconteceu, não permitiu que eu chamasse o Thiago. Então vamos de novo. Bora, vamos que vamos. Agora sim. Agora o Thiagão tá na área já, agora eu consigo te chamar. Grande Jonathan. Satisfação, irmão. Parabéns pelos resultados, cara. Aí, agora sim, irmão. Agora acho que ficou perfeito aí. Eu troquei de É, lugar porque não sei por que tá, a internet aqui tava dando zica. e deu, travou. Na hora que eu te via a tua solicitação, eu tentava apertar o botão e não ia. Mas enfim, importa Mas que a gente enfim, voltou. importa que a gente tá aí. Isso, vamos esperar a galera voltar de novo. Acho que eles estão voltando aqui aos poucos. Desculpa. Tiagão, Desculpa quer aí. puxar a frente aí? Fica à vontade. Não, queria, já tinha agradecido a todos aí. A ideia nossa, né, Akran, dessa live de resumo aí, de retrospectiva, é a gente poder abordar os principais pontos aí que foram os conteúdos da semana, para que a gente possa estar levando aí uma qualidade de informação e que de alguma maneira essas pessoas possam utilizar nas suas regiões esses ensinamentos das pessoas que já têm, né, muita prática aí, muita rodagem aí. Se a gente for somar, eu estava somando aqui os anos de mercado imobiliário que eu bati papo essa semana e passou de 85 anos, né? É Então, tipo assim, tem. é tipo colocar o Beto e o Castione juntos, assim. Toda essa galera. E o que acontece nesse fato aí, que é muito legal, né? É a gente aprender com os outros, porque quando a gente compra uma ideia, aprende com alguém que já fez isso por muito tempo, a gente tem a possibilidade de encurtar esse caminho, né? É muito mais Perfeito. fácil a gente pegar esses ensinamentos e do que a gente passar o tempo todo testando, 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 testando. Então, acho que já dá para a gente tocar ficha aí, Acra. Eu acho que a tua Exato. primeira live na segunda-feira. Eu Pode já ir, vou Beto. começar com a live da Vinéia, né? Mas só complementando o que tu falou, acho que o importante é que assim, ó, não existe atalho no mercado imobiliário. Não existe. Não. Mas existe muitas distrações, existe muitas coisas que te tiram do foco. Sobretudo quando a gente tem um excesso de informação, um excesso de conteúdo, como está disponível hoje, e cada dia você escuta um palestrante, um expert, um blogueiro, um influencer, e cada um te diz algo diferente. Você acaba, às vezes, saindo do caminho. O que a gente vai Sem mostrar dúvida. aqui é os resultados que aquelas pessoas que estão tendo resultado, aplicando a nossa metodologia, né? É isso que a gente está querendo transmitir para todos vocês. E não é uma metodologia que dá para um ou para outro ou por acaso. Ela dá para todos que aplicam, desde que é colocada em prática, né, Thiago? Porque educação sem aplicação é entretenimento, é que nem no Beto Carreiro, né? Essa É tua isso aí. frase aí eu adoro, eu adoro. Mas Mas então vamos. vamos começar com a Vinéia aí, que foi muito bacana. Foi. A Vinéia, para quem. Bom, acho que todos já conhecem a Vinéia. A Vinéia ela é uma pessoa também, uma dessas que falou que tem anos de mercado já, né? A gente já está desde 2004, se eu não me engano. Enfim, ela tem um tempo de uma carreira já no mercado e ela começou não, desculpa, 2014. E ela começou a ir buscar informação e não se contentar com o mercado dela ali em Lages, né? Então o que ela fez? Ela seguiu o pessoal do café imobiliário, ela foi lá para Miami, ela foi para Portugal, assim como a Claudinha também, elas foram se especializar, foram buscar informação. Uma das coisas que ela viu quando ela chegou lá em Miami, junto com o pessoal da Elite, lá da Elite International, o Daniel Ikovics, que é uma fera, e o Daniel falou uma coisa para ela, falou assim, olha, faz 5 anos que eu já não vendo imóveis, ele é uma das maiores imobiliárias de Miami, faz 5 anos que eu já não vendo imóveis, eu vendo ajuda, né? Então acho que ele vende soluções. E ela captou essa frase, falou, poxa, olha que coisa legal. 10 aninhos, né? 2010, obrigado, Vinéia. E aí depois ela foi para São Paulo, na Vitacom, junto com o Thiago Granato. E também lá ela viu que a Vitacom estava muito com uma outra visão sobre o mercado, uma visão de criar experiências, né? E não apenas de vender produtos, mas de criar experiências para seus clientes. Para que então eles possam decidir a compra. E já começaram, devido ao momento, devido à quantidade de oferta de imóveis, eles começaram a disponibilizar alguns estoques que eles tinham para as pessoas fazerem test drive.
fica aí um final de semana no imóvel, fica até uma semana no imóvel e tal. E ela falou, poxa, a ideia é legal. Ela veio aqui para o Top Brokers em Balneário Camboriú também, tinha um monte de palestrante legal, eu estava lá, vários players, e o pessoal falou muito assim, para reinventar o seu negócio e ofertar uma proposta de valor única, genuína, coisa que só você tem, para parar de copiar mais do mesmo. Né? O mercado 2017, 2018, precisava se reinventar. Então ela criou essa solução, ela falou, poxa, eu vou fazer um teste. Ela tinha um imóvel na carteira dela que estava 3 anos já parado, sem vender, provavelmente devia estar mal precificado, aquela coisa que a gente sabe que o mercado tradicional trabalha, com o preço que o proprietário tinha, enfim, mas não vem ao caso. E ela falou para o proprietário, falou, olha, se esse teu imóvel está 3 anos já sem vender, e claro, também estava no auge da crise imobiliária, 2014, 2017 era o auge, também nem todo mundo estava vendendo, obviamente. E ela falou assim, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tirar o teu imóvel de venda, porque ele está queimado no mercado, 3 anos que não vende, né? Algo está de errado, passa essa imagem para o mercado. E ao invés disso, em vez de você ter um imóvel que é um passivo gerando custos, vamos fazer transformar ele num ativo? Vamos transformar ele como se fosse uma locação, mas é mais do que uma locação, é melhor que uma locação, porque vai pegar um valor, inclusive, acima do valor que o aluguel pegaria, que é correspondente ao valor da primeira prestação de compra do imóvel, né? Então, e aí ela fez isso, o proprietário topou, e eles fizeram o alugue para comprar, fizeram um laboratório, na verdade. Sim. E eles nem chamam, ela nem chama de aluguel, ela chama de uma parcela aplicada, né? A parcela aplicada à compra. A gente foi genial, né? E aí, o que ela faz com isso? Ela faz uma análise super criteriosa dos seus potenciais inquilinos, diga-se potenciais compradores, e ela faz uma análise objetiva e subjetiva, tanto de documentação de capacidade de renda, quanto para pegar se o cara de fato tem ou não a educação financeira necessária para assumir um financiamento de longo prazo. Porque, pô, pro cara, primeiro ele tem que ter o dinheiro da entrada, mas depois ele tem que poder pagar as prestações por 30 anos ou 20 anos, um longo prazo. Sem dúvida. Então, se ele fizer um aluguel de 1 ano, vamos ver se ele tem educação financeira para pagar isso, porque a imobiliária pode notificar alguma coisa assim, mas o banco te toma o imóvel, né? Então, foi uma sacada muito legal. Isso aqui que foi bacana. Isso é legal para todas as partes, porque dá tempo do comprador se preparar, se educar, dá tempo do proprietário regularizar alguma coisa do imóvel, alguma verbação pendente, alguma coisa perfeito, assim. Né? Perfeito. Ou dá tempo para a imobiliária também ir se organizando. E o que mais que ela colocou aqui? Deixa eu aproveitar e complementar, Akran. Essa ideia dela é incrível e nesses últimos 6 meses aqui, a gente teve um caso muito semelhante, que foi a locação reversível de uma incorporadora daqui. Então, eles estavam com aproximadamente 200 salas comerciais disponíveis no mercado aqui de Porto Alegre e eles criaram uma locação reversível. Criaram, por exemplo, a opção da pessoa fazer essa locação e lá no 18º mês ele tinha a opção em transformar isso em compra ou não. Se transformasse isso em compra, esse valor que estava sendo pago mensalmente durante esses 18 meses era abatido do valor final, uma vez que o valor final era realizado hoje. Então, no contrato já saía a precificação de hoje para você tomar a decisão daqui a 18 meses. Então, muito bacana. Exatamente. Muito bacana. É o que ela faz. É exatamente o que ela faz, só que ela dá outras opções. Ela dá 6 meses, 8 meses ou 12 meses, alguma coisa assim, até um prazo um pouco menor. Sim, porque muito provavelmente isso vai depender do ajuste do preço, né, Akran? Se você tem um preço mais enxuto, é óbvio que essa tomada de decisão ela precisa ser antes. Porque também com o INCC como está aí, com o IGPM, enfim, o que você for colocar de correção, às vezes não faz sentido eu alongar tanto, porque aí fica muito desproporcional. Mas no caso deles aqui especificamente, foi uma coisa muito importante para poder pagar o número de condomínios, porque essas obras já estavam sendo entregues. Então você imagina 200 condomínios de R$600 por mês. Nós estamos falando de R$120 mil por mês. Muita coisa. A cada 2, 3 meses eles tinham que liquidar uma sala. Mas, poxa, a ideia é incrível. É sempre bom a gente estar compartilhando. Parabéns à Vinéia aí por essa iniciativa. É uma ideia muito bacana. E que, na verdade, mais uma vez, né, Akram, muito provavelmente surgiu essa ideia de uma necessidade. Então, a gente tem que agradecer esses momentos difíceis que a gente vive, porque são com eles que a gente aprende muito.
Exato. E quem quiser saber um pouquinho mais ou até entrar em contato com a Vinéia, é só seguir ela aí no Instagram, @Vinéia, ou entrar no testdrivecamaroimob.com.br. Testdrivecamaroimob.com.br. Daqui a pouco vai ser remaxcamaro.com.br, logo mais, né? Beleza. Bom, Akran, vamos tocar. Parabéns, Vinéia, muito legal. Tua live foi incrível, adorei, a ideia é incrível. Na segunda-feira, conversei com a Lúcia Keiko, que foi a corretora número 1 aqui de Porto Alegre. É uma pessoa incrível, tem uma experiência de mercado aí de aproximadamente 15 anos. Passou pela incorporadora, passou por equipes de venda focada, aqui a gente chama de house, no Brasil inteiro é house. Então, teve um grande sucesso lá, foi gestora, acabou trabalhando no mercado tradicional, já estava muito desiludida, mesmo trabalhando numa empresa incrível, que era a empresa que ela trabalhava, o andar de cima, antes deles virarem Remax, mas sofria muito com a questão de trabalhar para cliente comprador, né? Tinha lá um número grande de imóveis, mostrava muitos imóveis, acabava sendo um pouco generalista, mesmo tendo um conhecimento específico, mas ainda acabava captando produtos diferentes nesse sentido. E uma coisa muito bacana que ela falou, que eu acho que vale muito ressaltar, ela foi uma opção, a corretagem foi uma opção para ela, né? Mesmo Legal. que a Uma família escolha, não... né? Uma escolha. Eu acho que isso, as coisas vão se assemelhando, né? Mas o Uhum. fato dela ter feito essa escolha e depois ela começou a fazer um trabalho muito forte nesse bairro que lá atrás ela tinha escolhido para vender, porque ela queria fazer parte daquilo ali. Ela mora hoje no Jardim Europa e ela faz um trabalho muito bacana de posicionamento. Ela tem um relacionamento incrível com os porteiros, ela tem com os administradores desses condomínios. Então, ela acaba se relacionando muito com essas pessoas e isso faz com que ela tenha uma relevância muito maior. E aí, quando ela teve a oportunidade e o contato com a máxima comissão, com um plano de carreira, ela não sabia exatamente que quando ela teve uma oportunidade do ano passado de ter conversado com a Eliane aqui. Hoje ela já fez algumas formações fora do Brasil também. Então ela tem uma equipe hoje estruturada. Ela já é uma empresa dentro de outra empresa. Ela tem lá assessoria de imprensa, ela tem lá uma pessoa do marketing que cuida do marketing dela muito bem. Então ela Literalmente seguindo o modelo. literalmente seguindo o modelo. Então a Lúcia Perfeito. vem fazendo um trabalho incrível, né? E não é à toa que ela atingiu um resultado incrível também, muito bom aqui em Porto Alegre. Eu tenho certeza que em 2020 aí ela vai estar lá no topo também, assim como muitos outros que estão surgindo aí. Porque a gente também sabe, né, Akram, vou falar agora, quando a gente iniciou a rede aqui, na primeira festa de final de ano, nós éramos em 30. Eu lembro, eu Esse estava ano lá. você estava lá, você teve em todas aqui. Então, esse ano aí a gente deve bater 450, 500 pessoas. E você ser o primeiro lugar quando tem 60, 100 é uma coisa. Agora, quando você está lá no topo de 500, 5.000 Você pessoas... tinha que botar o nome de Remax Chinchila, Remax, sei lá, Coelho, porque vai se reproduzir assim. Mas olha, queria agradecer a Lúcia, foi muito bacana, né? Ela bate muito nessa tecla de siga o modelo. Ela vem fazendo aí um trabalho incrível, como muitas outras pessoas que a gente também vai estar conversando. E, gente, queria agradecer a todos vocês que estão aí. Queria que vocês colocassem aí, a gente perdeu aquela hora da cidade. Gostaria que vocês colocassem a cidade da onde vocês são. Eu vi aí que tem muitos master franqueados regionais. Rogério Morgado, Grande Glaucio, Glaucio, Rogério, Totti. Totti. E, enfim, Isso. tem muita gente bacana aí que eu Feras tô vendo. demais. O Renato do Banib, Brunão aí, Bruno Brunão. Fosquini. Então, pô, gente, Galera obrigado fazendo aí um pela trabalho incrível aí, ajudando todo o mercado imobiliário de norte a sul do Brasil, né? Que de bacana ver norte a esse sul. movimento. A Adri aí de É. Caxias. Vamos lá, Akram. E Quem sabe o que foi é a tua... legal? Legal que ontem, só rapidamente pegando teu gancho, a gente participou de uma reunião online aqui, até altas horas da noite, até umas 9, 10 horas da noite, com todos os líderes da América Latina e do mundo.
Ah, E o que foi verdade. bacana ver é que em todo o planeta a Remax está fazendo a mesma coisa sem combinar. Olha que legal. Está na essência de cada um, né? O Ou Adam seja, todo Contos falou mundo isso ontem muito, falou né? isso, né? Todo mundo se doou para ajudar o mercado, não se preocupando se o cara é da Remax, não é da Remax. E agora vamos sair junto desse Covid, vamos sair junto dessa crise, vamos fortalecer o mercado, vamos fortalecer as parcerias, vamos aproximar as pessoas. Então, assim, tão de parabéns, todos de parabéns, assim, gratidão fazer parte disso. Muito bom, muito bom. Akran, Legal. você falou com o Matheus, se eu não me engano, foi o Matheus na Cara, terça, né? o Matheus, o sobrenome dele é Matheus Brilhante, e o Matheus é um cara brilhante de fato, sabe? Não, é uma pérola, assim, um cara. É outra geração, a cabeça pra frente, assim, e é um cara empreendedor pra caramba. Ele tinha vindo se mudar aqui para. Se mudou para Balneário Camboriú, tava aqui, não conhecia ninguém. Tinha acabado de lançar uma plataforma de geração de leads. E aí ele falou, cara, como eu não conheço ninguém, eu vou começar a fazer alguns eventos. Então agora vai fazer um ano, a recém em junho, dos primeiros eventos que ele fez. E ele fez o primeiro em Florianópolis e em Balneário Camboriú. Disso ele já espalhou para o Brasil inteiro. E ao fazer eventos, e ao conectar pessoas no mercado imobiliário, e ao ajudar pessoas, ele acabou se tornando conhecido, se tornando referência, e hoje o cara, né, tá brilhando por aí. E o que que ele viu? Ele falou que, quer ver? Ah, outra coisa, os eventos que ele faz não é com palestrantes assim famosos, mega hiper famosos. Ele faz com corretores que têm resultado, né? Ele falou, é gente que conhece o chão de fábrica, que às vezes você vai olhar o nome e você não sabe quem é, mas depois que você participar do evento, você fala, cara, olha que sacada genial, que legal. Então eu achei muito bacana. E ele vai ter alguns eventos agora já cresceu, né? Agora já vão ter mais de 50 palestrantes. Eu tive a honra de ser convidado para também participar aqui no sul, de Floripa, Porto Alegre, Balneário. E ele vai fazer, ele já fez 3 esse ano, que foi em Fortaleza, Natal e João Pessoa. E agora ele adiou um que seria em Curitiba, se eu não me engano, ou Florianópolis, seria agora por causa do Covid, ele adiou. Então ele vai ter eventos em Curitiba em agosto, em Florianópolis em setembro, em Goiânia e Uberlândia em outubro, em Balneário e Camboriú em novembro e Porto Alegre em dezembro, que é o MB Summit, né? Esse congresso com 50 palestrantes aí. E ele é um cara que falou muito sobre ferramentas disponíveis para o corretor de imóvel. Ele é um cara que ele montou uma imobiliária 100% digital. A ideia dele era essa, né? Ele falou, já estou morando aqui, já não conheço ninguém, vou gerar lead para as pessoas. E uma coisa foi levando a outra coisa. Então ele falou, cara, muitas, tá lá no meu YouTube, quem quiser assistir a palestra, muitas coisas interessantes, muitas ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, ligado lá ao Watson da IBM, que faz Sim. todo aquele acompanhamento dos teus leads no site, chama Firefly, o nome da ferramenta. Falou da Ezoc, que é uma ferramenta também para utilização e otimização de WhatsApp, super, super legal. Falou do Social Maker, que é uma outra empresa também que tem um disparador de WhatsApp, que você pode disparar para até 3.000 pessoas sem ser considerado um spam, né? E ele também captura contatos em grupos de WhatsApp para depois você planilhar isso no Excel. Olha que legal, você pegar o contato de todos os teus colegas ali para né, não se perder. Sim, sim. Falou do que mais, da WhatsApp direto, que é para receber. Se você faz um envio para o cara, para ele receber, ele tem que ter o seu número gravado. E nesse WhatsApp direto você envia sem que a pessoa tenha seu número gravado, ela recebe a tua mensagem. Outra ferramenta que eu achei super legal foi a Houseful. Essa Houseful, ela faz vistorias, fotografias, edição de imagens, drone, parceria com fotógrafos de todo o Brasil. E tu vê, às vezes você precisava fazer uma foto lá numa cidade onde você não conhecia ninguém. Esses caras, esses parceiros, é uma startup aqui de Floripa, esses caras faziam por R$ 50 a foto, tratam a foto, e aí você pode adicionar outras coisas, como foto com drone, né, como ter alguém que vai recepcionar na cidade para apresentar aquele imóvel. Então, bem legal a solução que eles estão criando. A gente falou também do Calendly. Quem é meu amigo deve estar recebendo várias das minhas Essa convites dica através do aí, essa Calendly. dica é muito bacana. Eu estou usando Muito, já. muito legal para gestão de agenda, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas, ó, aqui, eu vou falar eu comecei anotando as coisas em papelzinho, até hoje eu anoto. Depois eu me organizei e passei para agenda. Então, só que a gente perde esses papelzinhos, né? Aí eu comecei a passar para agenda, mas não é a mesma coisa. E hoje eu tenho tudo no Google Agenda, tudo em bloco de horário, tudo certinho, e essa ferramenta me ajuda muito porque eu não preciso ficar falando, Thiago, veja aí um horário livre na tua agenda. Eu simplesmente mando um link e falo, Thiago, escolhe um horário disponível na minha agenda de acordo com a minha disponibilidade. E quando tu aceita, já sincroniza, já bloqueia as nossas agendas, já sincroniza. Então, assim, top demais. Chama Calendly, para vocês comecem a utilizar.
que mais que ele falou também de uma ferramenta que algumas imobiliárias da Remax lá no norte estão utilizando, que chama Contact to Sale, o C2S, que é um gestor de leads. Ele dá a resposta automática para aquele lead que vem do site, de campanha de Facebook, etc. Então, hoje o lead que entra em contato, ele quer uma resposta imediata. Você não pode esperar mais dentro de 24 horas. Recebemos a sua mensagem, estaremos lhe retornando. O cara, tchau para você, já perdeu. O cara não vai esperar. Importante salientar, né, Akran, que a gente que é Remax tem uma vantagem com a aplicabilidade dessas ferramentas, porque os nossos corretores, eles trabalham com poucos imóveis, né? Até 20 imóveis aí, e eles conhecem todos esses produtos. Então, verdade. Acaba sendo... As ferramentas, elas são muito importantes, mas elas não substituem o principal, jamais, que é o nosso relacionamento, né? Então, todas essas ferramentas aí, é importante para quem está nos assistindo entender que elas são usuais, né? Obviamente, e elas vêm para otimizar o nosso tempo. Para quê? Para que a gente vai falar sobre essas tarefas de alta e baixa rentabilidade, que foi um dos temas da Mônica e da agenda, mas tudo isso que a gente tem disponível, é importante que individualmente cada um de vocês tenha um filtro e de que maneira eu aplicando ou utilizando essas ferramentas eu vá ter algum benefício. Perfeito. A gente falou muito sobre tecnologia com o Gustavo Zanotto na semana passada, e o Gustavo foi perfeito, quando ele falou assim: a tecnologia não substitui o trabalho de ninguém, ela não é uma pílula mágica. Você vai ter que fazer o teu trabalho, você vai ter que fazer o básico muito bem feito, e você agrega, aumenta a velocidade, aumenta a assertividade, mas não substitui. Assim como uma reunião de Zoom ou uma live não substitui um contato pessoal, tomar um cafezinho, né? Perfeito. Nesse momento de Covid, claro, por segurança, mas após o mercado retomar, volta a tomar café, volta a olhar no olho. Exatamente. Aproxima as relações, né? É isso que importa. Bom, Akran, a minha live de terça foi a live da Glauce. Espetacular. Espetacular. Assisti umas 3 vezes já. A live da Glauce, o Renatão está deixando uma mensagem aí, e o Banib também é uma ferramenta incrível. Sim. Mais do que nunca, né? Esse tour virtual. A gente comentou do Banib, tá lá na live. Verdade. Tá lá na live, o Banib tem feito o Renato tem feito um trabalho incrível aí, e é uma ferramenta que ajuda muito, 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 porque, afinal de contas, aproxima e otimiza tempo. Depois vocês entrem lá no banib.com.br, que é incrível. A live da Glauce a gente bateu muito no sentido, né? Como foi que a Remax se tornou líder nacional em 5 anos. E a gente falar da nossa empresa é muito simples, mas eu gostaria de enfatizar apenas uma frase, Akran. A Remax, desde da sua ideia de concepção lá do Dave Liniger em 73, ele sempre quis criar uma empresa que fosse disruptiva, né? E a gente sabe que o modelo tradicional lá era o 50-50, muita gente trabalhando em part-time, aquela coisa toda que o romantismo do mercado imobiliário sem que ele pudesse, né? E eu acho que a frase que resume a minha live com a Glauce é o seguinte, que a Remax não é uma empresa imobiliária. A Remax é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, e contra isso é impossível de concorrer, porque a gente acaba atraindo muita gente boa e o sonho, as pessoas, né? O sonho, né? O Totti falou sobre isso com ela também na live dele, o Léo falou, o Otto falou na sexta-feira brilhantemente também, sim. O Remo. Então, o que nos move é o sonho, né? O que a gente tem a visão do que vai acontecer, esse tesão, esse negócio. Então, foi uma live muito bacana, e a Glauce tá numa pegada muito legal aí de poder ajudar mais pessoas, porque entendam que a gente não está ajudando as pessoas nesse momento de Covid. Nós ajudamos todo mundo do mercado imobiliário, independente se o cara é Remax ou não, né? Ontem eu estava falando com o pessoal de Caxias, pessoal de Bento, eu falei ontem, muita gente que às vezes me conecta, me liga. Eu tive falando com o pessoal do Norte, Nordeste, falei com o Ivan ontem também lá do Espírito Santo. Então, o nosso negócio é transformar a vida das pessoas para que elas possam ir além, né? Porque às vezes a gente chega numa determinada ponte e eu não consigo atravessar. Eu fico ali com medo de atravessar porque ela é estreita, porque ela é longa, porque é alto,
porque o rio é Verdade. fundo, enfim. E nós estamos aqui para abraçar essas pessoas e levar elas para onde for necessário, né? Dentro da nossa contribuição. Verdade. Eu vou fazer na terça-feira, eu tenho que olhar o horário bem certinho aqui, uma live, vai ser terça de tarde, se eu não me engano, às 5 horas da tarde ou às 6 da tarde, uma live especial com o Rick Carruth, né? Aquele americano. Vai ser uma live em inglês, eu vou tentar traduzir, falar, o Castione vai me ajudar também fazendo traduções. E o Rick falou uma coisa muito legal, ele fala assim, as pessoas que trabalham no mercado imobiliário geralmente têm uma mentalidade de escassez. E elas têm que transformar esse mindset para a mentalidade de abundância. Porque tem mais negócios lá fora do que a minha capacidade de absorver, né? de atender. Aliás, há mais negócios lá fora do que todas as nossas capacidades juntas, somadas. Porque as pesquisas indicam que que entre 30% e 50% do mercado imobiliário apenas é atendido por corretores imobiliários. Ou seja, de 50% a 70% das pessoas até começam um negócio através de corretores imobiliários, mas acabam fazendo sozinho. Então não podemos pensar mais que o meu colega é meu concorrente. O meu colega é meu parceiro, o meu colega é meu amigo. E se a gente se der as mãos, se a gente gerar mais valor para o público lá fora, aqueles 50%, 70% das pessoas que não vê mais valor em fazer negócio com a gente, talvez eles voltem a fazer. Porque olha só, esses 50% que não fazem mais negócio com a gente, 85% deles antes faziam. E pararam de fazer negócio. Entende? Porque não vê valor. Serviço ruim, preço caro, enfim. Então... Muito bom, muito boa colocação, Acra. Galera, eu quero que vocês cliquem aí no coraçãozinho e nos mandem um coraçãozinho aí, porque a gente gosta de coraçãozinho e isso valida o nosso conteúdo aqui. Ó, vamos fazer uma coisa. Na última live a gente falou em chegar a 200, né? Você teria que ser 100%. Nós estamos com 99 pessoas. Nós vamos ter um aumento de 30%. Se chegar a 130 pessoas, eu vou doar o livro e o Thiago vai doar o livro também. O Thiago vai doar o livro do... Vamos sortear o livro do Todos Ganham. E aí, eu não tô ó. com ele aqui. Eu não tô com ele aqui, mas eu vou sortear o livro do Máximo Forte. Fechado, fechado. Ou melhor, do nosso presidente. Esse livro é muito bacana. Excelência para os Destinados. Boa. E a gente manda autografado. Vamos pedir pro Peixoto autografar lá. Boa. Boa. Vamos lá, 130 pessoas. Vai. Vamos lá. A nossa meta ia chegar a 130. Beijão pra Mônica, beijão pro Vini aí. Nosso Vini Buffini. Nossa Mônica. A gente vai falar, o próximo, Akran, que você conversou foi com... Deixa eu ver aqui. Eu falei com o Samuel, o grande Samuca. O Samuel. Da Remax Colina. Perfeito, Samuel, perfeito. Fantástico, um cara fantástico. Se eu hoje estou fazendo live, graças ao Samuel. Se hoje eu fiz algum vídeo na minha vida, graças ao Samuel. Porque Samuel eu era travado em relação a isso. Eu não gostava da minha voz, eu não gostava de me ver. Sabe, eu era cheio de neura com isso, como a maioria das pessoas. É medo de o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, blá, 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 né? Ou seja, primeiro que é uma noia porque você é assim, as pessoas já te veem assim, já te ouvem assim. Só você que não está acostumado. Então, larga dessa bobagem. E ele, por ser um psicólogo, coach e ter uma vasta experiência já do mercado imobiliário e empreendedor, ele primeiro contou a trajetória dele de altos e baixos, como qualquer empreendedor, como a minha, como a sua, de todo mundo, né? E ele disse que ele chegou até a Remax, foi até legal. Ele descobriu a Remax uma propaganda da Veja. Eu estou até pensando em fazer uma propaganda na Veja aqui agora, para ver se eu acho mais alguns Samuels aí perdidos por aí, né? Para um cara fantástico que foi agregado por uma propaganda de uma revista. E ele falou uma coisa que é importante para a gente ter o sucesso, que é o quê? 3 coisas, aliás, 3 pilares. Autoconfiança, autocontrole e autorresponsabilidade, né? Ou seja, o sucesso não depende de ninguém. O sucesso só depende de você. Se você tiver autorresponsabilidade, autocontrole e autoconfiança, diferente de um emprego onde você pode ser o melhor cara do mundo, mas você depende do seu chefe, do seu patrão para lhe dar um aumento, para lhe dar uma promoção. Aqui não, é você que se autopromove, né? É você que aumenta o seu salário. Então, fantástico isso. Ontem até o Adam Contes falou muito sobre isso, né, na nossa reunião, falando do E plus R igual O. Ele falou uma fórmula, né? O event plus response equals outcome. Ou seja, o acontecimento mais a resposta que você dá a esse acontecimento é igual ao resultado que você vai fazer disso. Então ele deu o exemplo ontem do coronavírus. Ou seja, esse evento do coronavírus, de acordo com como você for responder a ele, será o resultado dele. E daqui a 30, 60, 90 dias,
Você quer dizer, poxa, eu devia ter feito isso, ou você vai dizer, cara, ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu fiz live, Thiago. Né? Exato, não. E uma das coisas que ele falou ontem também é para a gente optar pelos dois caminhos, né? Existe o caminho de eu ficar ou existe o caminho de eu ir. Então, até acho que foi o Ricardo Cárdenas também, que na reunião ontem falou sobre isso. E a gente está tendo a opção agora, neste momento, de se reinventar para aqueles que estavam acanhados, né? Porque o mercado imobiliário vai continuar, né? São dois grandes mercados que não param jamais, que é o mercado de moradia e o mercado de alimentação. Isso o Marcos também falou isso no livro dele, que essa é uma questão humanitária, não tem como. É uma questão de segurança, as pessoas precisam de um teto. Mas sem a gente vai entrar nisso lá no finalzinho da live, mas essa questão que foi abordada pelo Samuel, ela é muito válida, porque as pessoas têm muito medo de não imaginarem que estão preparados. E nunca a gente vai estar 100% pronto. Eu acho que essa é uma mensagem que as pessoas precisam saber também. Isso, é isso que tem aqui. Ó. A próxima parte é exatamente isso. Ó. Ele falou assim, o sucesso de um corretor só precisa de uma coisa, tomar a decisão. É você tomar a decisão que você vai ter sucesso. Dizer, cara, eu vou ter sucesso na minha carreira imobiliária. E eu vou fazer o que é necessário para isso. Né? Basta você ter um propósito legal para isso, algo que te motiva, teu sonho, a tua família, a segurança, o teu lazer, o que for. Então ele falou assim, o corretor deve falar com pessoas e explicar sobre o projeto imobiliário dele, sobre criar a sua marca pessoal, porque o seu rosto, a sua imagem, é isto que faz esse cara, né? O seu diferencial. E se alguém, tem até uma frase de um cara, se eu não me engano, de Maceió, que ele fala, se alguém olhar para você e não pensar em imóveis, você ainda não é um corretor de imóveis, né? Então você precisa, é você que precisa levar essa mensagem lá para fora. Depois ele falou assim, uma questão até da psicologia humana, e Samuel, você está na live, me corrige aí se eu estiver falando errado, ele falou assim, as pessoas se inspiram no seu propósito, as pessoas se inspiram na sua visão, né? Por quê? Porque todo mundo tem medo, todo mundo tem uma autolimitação. Então, quando eu olho um cara que é obstinado, quando eu olho um cara que tem uma visão firme, poxa, eu me inspiro nesse cara. Eu fico até pensando, será que ele vai conseguir? Fico até torcendo que ele consiga, porque se ele conseguir, me motiva a conseguir também. Exato. Eu achei isso fantástico, né? Isso é uma das coisas que nós temos em comum, né? Eu adoro escutar o não. Quando o cara fala para mim, você não vai conseguir, poxa, isso me motiva muito, assim. Muito, muito, muito. Eu acho que isso tem que ser de cada um, né? Isso é uma questão pessoal e a gente está aí para colaborar. E o Samuel tem feito um trabalho incrível, incrível lá. É um cara que tem recrutado também muito, muito bem. Ah, que não está me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem. Ah, então, mas como a gente estava falando, essa é uma questão, o Betinho colocou ali há pouco, também, eu acho que vale muito, não se preocupar com os outros, né? Às vezes a gente se preocupa muito com as questões externas, e eu não vou me lembrar o livro ou algum pensamento que diz o seguinte, né? O navio só afunda quando a água entra. Então é o seguinte, ele pode estar lá no meio do mar, cercado por quilômetros de água, e ele não afunda. Isso é a nossa mente. A gente só começa a afundar quando a gente deixa que os pensamentos externos e o que acontece aí invadem a nossa cabeça e o nosso privado. E isso, a Janaína está falando aí, a tal síndrome do impostor, tem muito a ver com isso, né? Fala muito sobre isso aqui. Né? Exato. E outra coisa que ele falou assim, a maioria das pessoas tem dúvidas delas mesmas, né? E quando a gente fala isso, elas se conectam com você. Então, isso é muito bacana. E outra, a alta performance, que é aquilo que a gente sempre busca, a alta performance, a gente olha lá os exemplos das grandes feras. Cara, pergunta para Eliane, pergunta para Mônica, pergunta para o Kaká. Não existe uma chegada. Sabe? Quando você chega perto da chegada, a chegada fica mais longe. Porque a alta performance é o caminho. A alta performance é a busca constante por melhoria. Não existe assim, não é tangível. Não existe a perfeição. O que é perfeição? Não existe perfeição. Você acha que está perfeito, mas dá para melhorar. Né? Então a alta performance da mesma coisa, ou seja, desfrute o caminho, entenda que você vai ter performance no longo prazo e vai desfrutando do caminho, vai crescendo 1% a cada dia. E isso é muito legal. Então, o sucesso, o resultado dele, que eu acho que a frase dele foi: o sucesso no mercado imobiliário é autoconquistável,
leva um tempo, mas é alcançável para todos os que se dedicam, né? E o sucesso é uma decisão do agente, não depende de ninguém para ele ser promovido. Eu achei fantástico. Demais, demais. Danilinho aqui, ó, mandar um abraço Ó, especial aí. minha mãe vai ser corretora, Thiago. Eu tô quase convencendo ela a ser corretora. Acho que teu pai não vai curtir muito, mas vamos lá. Acho que Queria não. Já... mandar um abração aí pro nosso origami, pô, o Otto, o Totti aí, o Danilinho, a Fernanda lá em Ribeirão também. O Danilinho falou uma coisa muito bacana aqui, ó, que a gente só pede para nós mesmos. É bem isso. Gente, Amanhã tem live com o Danilinho, hein? Amanhã 10h15, Danilinho na área. É, a gente fez uma. Depois eu falei com o Pedro Fonseca, que é um grande exemplo aí. O Pedro Fonseca, para quem não conhece, é um dos sócios proprietários do Grupo Latina em Portugal, tem lá 10 agências. E a gente falou sobre a indústria imobiliária, como que ele criou esse negócio aí, como é que ele e o João Pedro são parceiros há tanto tempo, conseguiram fazer com que isso realmente se tornasse uma indústria. E aí uma das frases, tem muitas histórias bacanas, né? Eu acho que o primeiro é aquela mesma coisa, tomada de decisão, quando ele resolveu sair da parte da expansão da Remax Portugal e abriu a primeira agência dele. Foi porque tinha um candidato lá que estava achando que era blefe dele, ele estava dizendo que era uma boa região, e ele falou, olha, a partir de sexta-feira, se você não comprar, eu vou comprar e esse negócio eu vou fazer acontecer. E aí uma das frases que ficou muito marcada, assim, que eu acho que é bacana, é fazer uma empresa crescer e prosperar não é uma escolha, é uma necessidade. Porque as empresas que não prosperam, elas vão quebrar. Então ele falou, poxa, eu tinha que ter uma empresa e prosperar. Só que o ponto era eu ter uma estrutura para uma solução de crescimento. E o que é essa estrutura e essa solução de crescimento? Para a evolução, busque sempre estar perto dos melhores. É exatamente isso aí. Então, é muito bacana. Eu demorei para ler porque eu estou lendo ao contrário aqui. Mas o ponto é agora, individualmente, eu quero falar para quem é broker aqui e para quem é corretor também, que essa questão é o seguinte, ó. Para quem é broker, pense em criar uma estrutura. Quem é dono de imobiliária, mesmo não sendo da Remax, pense em ter uma estrutura que você possa atender melhor os seus colaboradores. E eu estou falando de estrutura não necessariamente física, não simplesmente por um café, por um telefone, por uma internet, porque isso é o básico do básico do básico. Eu estou falando de desenvolvimento, treinamento, qualificação. Poxa, se eu for falar de plano de carreira, de máxima comissão, de universidade corporativa, talvez por um pequeno isso seja muito complexo. Mas o que você precisa ter e o que você precisa entregar é condições para que esse colaborador se desenvolva e ele tenha uma relação empresarial com você. E o corretor, né, é importante que tenha comprometimento, disciplina e que também crie dentro do ecossistema dele de posicionamento, de conversas com o mercado, com o proprietário, com os colegas que atuam naquela região, que ele crie um ecossistema que possa possibilitar ele a crescer. Então, ninguém nasce com 20 imóveis captados. Ele precisa captar um, ele precisa captar dois, ele precisa captar três, ele precisa captar quatro, e assim sucessivamente. Então, cada um dentro dessa indústria chamada mercado imobiliário precisa entender que tipo de responsabilidade, que tipo de necessidade e aonde ele está inserido. Então, eu acho que a mensagem do Pedro foi essa. Eu assisti também umas 2 ou 3 vezes a live do Pedro. Fenomenal. Eu passei para todo mundo. Pergunta aqui para a Dani, que está aqui, várias pessoas. Eu passei para todo mundo os 4 vídeos que eu achei as melhores lives até agora. A tua é da Glaucia falando da visão e do sonho grande. A do Pedro falando... Você quer ter uma portinha, você quer ter uma lojinha, um varejinho, ou você quer ter uma indústria? Né? Porque a portinha, o varejinho depende de você o tempo inteiro. E a indústria não depende de você. Você cria um mecanismo para que ela funcione independente de você. Se você ficar doente, se você viajar, o teu negócio não para. A outra live que eu achei fantástica foi a da Ruth com a Glaucia, sensacional. E a outra da Glaucia com o Rodrigo. Aliás, 3-1 para a Glaucia aí. Né? Ela estava em todas as... Só com o Pedro que ela não estava. 2-2, porque eu estava eu e o Pedro e eu e ela.
É 3-2. verdade, 3-2, 3-2. 3-2 para ela te ganhou ainda. Sim, Então, sim, sim. fenomenal. E isso tem tudo a ver com o que o Léo conversou com a Glaucia aí, 4-3, 4-2 para a Glaucia. O Léo e a Glaucia, o Léo e a Não, Glaucia então falaram uma coisa 5 muito porque legal. 5-2 para ela, porque a dela, 6 porque a dela é do Totti e a dela do Otto, a do Rogério, Não, do Otto, e não, a do a do, Otto, a do Otto foi fenomenal na sexta-feira. exato. E olha o que ela falou que eu achei fantástico também. O Léo falou, que complementa o que o Pedro falou. Falou assim, quando você tem uma imobiliária tradicional, quando você é um corretor que se deu bem, você monta uma imobiliária. Você tem uma empresa, você tem um CNPJ, mas nem sempre você é empresário. Você não tem um negócio, né? E com a Remax, com a metodologia que o Pedro nos passa e tal, a gente passa, além do CNPJ, além de ter uma empresa, você passa a ser um empresário e a ter um negócio. Eu achei fantástico, exatamente isso. Fantástico. Bom, Então, eu falei também com o Clésio Amorim, pra gente dar a gente já tem uns 20 minutos só. Falei com o e eu Clésio tenho mais Amorim, duas para falar aí, você também pois tem é. mais duas, três. Então, Acelera. o Clésio falou sobre atendimento que gera encantamento, ou seja, experiência do cliente. Foi sensacional a live. Pena que deu um erro e não consegui gravar essa live dele. Não sei porquê. Na verdade, gravou errado, enfim. Mas eu vou ter que refazer essa live com esse cara porque foi fenomenal. Ele fala assim: todo mundo hoje fala em customer experience. É bonito falar a experiência do cliente, só que nem todo mundo entrega, né? Falar é fácil, quero ver entregar. Então ele falou: para gerar excelência, primeira coisa é como que eu posso entrar em sintonia com esse cara. Como que eu posso enxergar como ele está enxergando? E empatia, eu tenho que virar o jogo. Não adianta eu olhar a minha empresa pelos meus processos. Eu tenho que olhar a minha empresa pelo ponto de vista do meu cliente. Como que ele se sente do lado de lá? O tempo de resposta, a forma como que foi disponibilizado, se foi um formulário, se foi um atendimento. Então, vira o jogo se você quiser entender a experiência do cliente, né? Eu achei legal isso aí. Até para você poder entender e entregar e superar as expectativas dele, né? Sim. Depois ele falou que ele tem feito pesquisas demais, ele é um cara muito científico, né? Escreveu livros, enfim. Então ele fala, quando tu tem que ter pesquisas, tu tem que ter processos, tu tem que ter metodologia, tu tem que entender do perfil da persona que você deseja atrair e entender. Ontem o Peixoto fez uma live fantástica, inclusive, 4 lives sobre isso, sobre perfil também. Maratona, E foi ele, muito legal. ele falou, quando tu entende pesquisa, tu entende comportamento e tendência, por exemplo, ele deu um dado aqui que a cada 1% da população de solteiro ou de divorciados, né, que está crescendo muito em São Paulo, 50% da população já é solteiro ou divorciado. É um número absurdo. Ele falou, para cada 1% dessa população que aumenta, os imóveis compactos aumentam 5% em valor, em preço. Pô, então se tu sabe que aumentou 2%, tu sabe que aquele tipo de imóvel vai aumentar 10%. Olha que Sem número legal. dúvida. Só sabe quem Número estuda, legal. né? Então, de novo, ele falou: o caminho para a diferenciação é o atendimento. Não é tecnologia, porque tecnologia é commodity. Todo mundo pode pagar e ter acesso à tecnologia. O que muda, vai diferenciar as pessoas? O atendimento. Então, a parte técnica, seguir o modelo da Remax, é fácil, qualquer um pode seguir. Né? É Sem técnico, dúvida. é fácil Sem de dúvida. aprender. Mas o atendimento é o que faz a diferença. Então, acho que isso ficou perfeito o Muito, que ele falou. muito bacana. Falando de atendimento e falando de aplicar, na quarta-feira a minha live foi com a Mônica Silva, que é uma pessoa simplesmente fantástica, e a gente falou sobre os desafios de treinar e desenvolver corretores de imóveis, né? Então, a gente falou muito sobre o que ela ensina, como ela ensina, porque eu acho que a maneira didática, quem passou já por uma formação dela, é uma coisa incrível. Ela consegue entregar um conteúdo, porque aí vem aquela Fantástico. coisa, né? Não importa o que eu falo, importa o que eles entendem. E nisso ela é sensacional. Sim, E aí verdade. a gente estava falando, a gente falou muito sobre a questão. Eu acho que tem 3 pontos fundamentais aqui. O primeiro que eu acho que a gente deve sempre falar é a questão da agenda. A Mônica tem o desenho da semana dela, até o Alcindo está aí, queria mandar um abraço para a Trindade. Ele fez na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, ela fez um trabalho, um treinamento lá e ela fez muito sobre isso. E a gente falou muito sobre a agenda. Então, ela tem lá a agenda da semana, dividido em blocos de tempo, aonde ela não abre mão, né? Ela não abre mão de estar fazendo o posicionamento na hora que ela está fazendo. Ela toma o café antes de chegar na agência
na área de posicionamento. Aliás, eu tenho a agenda dela que ela já me passou e quem quiser me pede que eu disponibilizo. Posso, Mônica? Porque Não, não é pode. Não, fantástico. não pode. Não pode. Vai ter que passar pelo curso dela. Eu já estou dizendo que não pode. Quem quiser, faz uma formação. Ela está com preço especial aí para esse enquanto durar o Covid, tá? Então, Boa. enquanto tiver o Aliás, o Covid, pessoal vocês... daqui está fazendo, a galera aqui da Remax Qualité estão fazendo, estão adorando, estão Não, é apaixonados. top. A gente já fez aqui algumas, e, enfim. Então, ela falou muito dessa agenda, né? Essa agenda é uma agenda incrível. Depois, ela falou muito, ó, exatamente, Mônica. Fala, ó, pessoal que quiser, a Mônica vai colocar agora Mônica, o endereço. isso dá Ibope, Mônica. Tá tudo planejado. Tá aqui no script. A Mônica vai colocar agora aqui para nós o endereço das formações dela. Então, ela falou muito sobre a agenda, que é um negócio incrível. Depois, o fato da prospecção do cliente. E uma outra coisa muito, muito interessante que eu acho que a Mônica tem, que é incrível, é uma questão de ser obstinada em vender os produtos que ela capta. Se eu não me engano, o número dela é de cada 10 captações, 9 foram realizadas, né? Então, ela tem esse acompanhamento, porque, vamos lá, prospecção, número 1, aliás, agenda, prospecção, e uma coisa que é fundamental é o acompanhamento. Então, a gente falou que uma das coisas que ela... E primeiro preço. Acompanhamento para ter o primeiro preço. Exatamente. Acompanhamento, sem acompanhamento não existe o primeiro preço. E aí, dentro desse primeiro preço aí que a gente estava comentando, é um trabalho que é um trabalho formiguinha. É você estar conhecendo muito bem a tua área de posicionamento, se relacionando muito bem com todos esses proprietários, fazendo com que eles entendam a necessidade que isso é uma via de duas mãos. Não adianta eu, profissional, estar realizando todo o meu trabalho de plano de marketing e de acompanhamento, e daqui a 30, 40, 60 dias, na primeira reunião que eu pré-agendo ela no dia da visita, eu chegar lá e eu não ter subsídio para apresentar para esse proprietário que o dado, mas que ele precisa entender que ele também é parte fundamental para que esse negócio seja realizado. Isso. Perfeito, porque se você desaparece e não dá um acompanhamento para ele, você não vai chegar daqui a 60 dias e pedir para ele baixar preço, ele não vai baixar. Você tem que comprovar que as suas ações, o mercado não está reagindo. Em primeiro lugar, né? E segundo, se você não conseguir reduzir o preço, se você não conseguir ter o preço mais competitivo, não é o mais barato, como ela fala, porque mais barato deprecia, o imóvel mais competitivo, pela lei da probabilidade, ele será o próximo a ser vendido ou receber proposta, né? Então, e se não for o imóvel mais competitivo, os teus colegas das outras imobiliárias não vão te procurar para fazer parceria, porque eles também têm os imóveis fora de preço. Eles só vão te procurar quando o teu vai ser o próximo a ser vendido, senão o cliente dele vai te procurar. E aí ele se obriga a fazer parceria contigo. Né? Exatamente. E é exatamente o que ela colocou e o que eu tinha dito antes, que isso é uma conexão, que as duas partes precisam estar envolvidas mais uma vez e cada um tem uma responsabilidade dentro desse negócio. Bom, queria agradecer muito aí a Mônica, foi uma live incrível com ela é uma grande treinadora. E ó, tem recado pro Totti aí, para trazer a Mônica para Juiz de Fora. Vamos fazer uma excursão aí, exatamente, de norte a sul do Brasil. De norte a sul do Brasil, para a gente fazer algumas formações com ela presencial, porque ela é uma pessoa incrível. Nós vamos pensar em algo aí, Mônica. Pode deixar que nós vamos resolver Gratidão. isso. Gratidão toda aí. Bom, Acra, depois você teve uma live com... Eu tive ontem com o Marcos Araújo, né? O Marcos Araújo, para quem sabe, quem não conhece, é um estatístico, um dos caras que mais conhece o mercado imobiliário no Brasil em termos de número, né? De numerologia. Tem mais de 600 bilhões de VGV já pesquisados, então fazendo pesquisa de mercado, comportamento de cliente e tudo mais. E ele falou uma coisa, a primeira coisa que me marcou é: pare de querer vender e comece a ajudar. Olha só, a primeira coisa que ele falou. Entrega, ele contou o caso dele, que ele só teve sucesso quando ele começou a entregar o conteúdo que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, e aí ele começou a ter sucesso. Enquanto ele queria vender isso, ele não tinha sucesso. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. E o Zig Ziglar já dizia isso, né? Stop selling, start helping. Né? Pare de vender, comece a ajudar. Depois, e aí ele falou, não segure as coisas.
solte para o universo e as coisas voltam para você. O que é seu e ninguém tira. Não tenha medo de compartilhar conhecimentos e negócios. Então, achei fantástico. Aí ele falou também, tenha orgulho de fazer parte do mercado imobiliário. Não importa em que parte da cadeia você está hoje, se você é um estagiário, se você é um corretor 45, se você é um top producer, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se você é o mestre de obra, não importa. Tenha orgulho de fazer parte do mercado imobiliário. Por quê? Porque o mercado imobiliário é a necessidade mais ancestral, é a atividade mais ancestral que existe, né? Desde o tempo das cavernas. Então, e ele fala assim, claro, a gente tem que entender que o mercado ele é fragmentado, ele é micro-regional. Ele muda de bairro para bairro, não é só de cidade para cidade, de rua para rua. Às vezes tu tem numa rua um tipo de mercado, na outra rua é diferente. Então, Perfeito. por isso que faz tanta sentido você trabalhar como corretor posicionado e um corretor especialista, né? Sendo especialista, posicionado é se tornar conhecido, mas ser um especialista. Depois ele fala também que, sobre essa questão, né, de ser um mercado ancestral, em toda a história, por quê? Porque é uma necessidade de segurança que as pessoas tinham. Eu preciso me proteger. E hoje, depois isso evoluiu, além da segurança, o conforto. Né? Home sweet home, né? Lar doce lar, já diz o ditado. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte e a gente supre uma das necessidades mais básicas do ser humano, que é a moradia. E outra coisa que ele falou que existe também é uma demanda por posse, uma demanda por propriedade, que veio também lá dos ancestrais, daquela luta por terra, e que as pessoas lutavam pela terra, né, porque com mais terra ela pode plantar mais alimento, com mais alimento ela pode reproduzir, ter mais pessoas, ela vai criar maiores exércitos e pode conquistar mais. Então, Exato. isso também já vem lá já está no nosso instinto, né? O crescimento populacional também que ele colocou, acho que é bem bacana, né? Isso que eu ia falar agora. Pode falar então, vamos lá. Não, é isso mesmo, do crescimento populacional e da longevidade. São duas coisas que vão trazer uma demanda gigante. Gigante, né? Dizem que a gente vai ter aí um mundo com aproximadamente 8, 9 bilhões de pessoas e as pessoas também estão vivendo mais. Então, isso sem dúvida nenhuma, né, para o mercado imobiliário, estatisticamente falando, é entender os modelos de consumo. Uma das coisas que ele falou, que os modelos de consumo vão ser cada vez mais regionais, né? Acredito sem dúvida nenhuma nisso também, porque a gente vai ter mercados que dependem muito também dos planos diretores, então não adianta eu imaginar algo diferente se a minha cidade não permite isso. Então essa questão de entendimento posicionado aí em micro-regiões com crescimento populacional deve mudar inclusive o comportamento de moradia. Né, o Betinho fala muito sobre isso, o Castione também fala muito sobre isso, que é a questão do menos é mais. A gente observa muito essas questões hoje, né, que as pessoas estão se permitindo mais a ter experiências do que propriamente consumo. Então, isso deve mudar nessas próximas gerações aí. Sobretudo, ele falou das pessoas mesmo, das gerações diferentes, que hoje as pessoas estão solteiras até os 40 anos, os homens, e as mulheres até os 30, 35. Antes casavam com 20 e poucos. Hoje estão casando com 40 e estão vivendo mais, tendo mais experiência, né? Exato. Então adia um pouco a tomada de decisão da compra do imóvel. Exatamente. Bom, eu falei na sexta-feira, a gente teve muitos problemas de conexão aí, mas foi bem bacana. Foi com a Nanda Nassim. A Fernanda fez um videozinho que é simplesmente absurdo. Foi. Ela tinha me mandado um vídeo testezinho antes para eu dar uma opinião para ela. E aí eu falei, Nanda, tá demais. Adorei, mas nós precisamos colocar no final, aqui jaz um generalista. Porque tinha gente que podia não entender. E eu falei, Nanda, no final, tá perfeito. Só que no final você coloca aqui já um generalista. Porque a gente fala muito de especialista e toda essa coisa aí. A Nanda... Eu vou compartilhar agora. Eu também depois da live, porque é muito legal esse vídeo dela. Gente, é o seguinte, a gente estava falando sobre como se posicionar e como ser referência, como criar relevância em redes sociais. A maratona do Peixoto ontem bateu muito em muitas teclas aí. E o fato é o seguinte: primeiro, né? Acho que o primeiro ponto é não ter medo de me expor. Esse é o ponto número 1. Segundo ponto, não imaginar que eu vou sair fazendo tudo perfeito, que isso é uma evolução. Nada. Ponto número 3, criar conteúdos que sejam valiosos, relevantes, né?
Embora as redes sociais também, as pessoas querem estar interagindo, não simplesmente com uma figura, mas mostrar que você existe, que você é humana. O quarto, publicar novidades. E essas novidades, esses conteúdos que sejam relacionados com o momento. Precisa ter uma conexão entre o momento em que a gente vive. Quinto, conectar-se com outros profissionais. Porque muitas vezes a gente sabe que o mercado imobiliário, eu mando, Fabinho, ó, vou mandar o vídeo para todos, para quem quiser aí me manda no direct, que eu vou mandar o vídeo. Me pediram ontem, pessoal de Gramado me pediu, pessoal de Bento me pediu, pessoal, me pediram uma galera aí, mas quem me mandar no direct aí, eu quero o vídeo, manda o WhatsApp que eu vou disponibilizar para todos vocês. E o sexto, que eu acho que é o mais relevante, isso o Betinho fala muito também, que é o seguinte, né? Colabore e se envolva com o seu público. Essa colaboração, essa interação é fundamental para que a gente se torne relevante. Perfeito, eu acho assim, ó, como o Adam Contos falou, né? Quando acabar essa crise, você vai querer dizer ainda bem que eu fiz ou poxa, eu devia ter feito. Então comecem a fazer. Se você, mas eu não sei criar conteúdo, eu não me sinto preparado, estou começando agora. Legal, chama alguém que está preparado para fazer uma live com você. Se você é corretor de imóveis posicionado num bairro X, fala com o melhor arquiteto do bairro, por exemplo, né? Pede para o arquiteto falar algumas coisas dali. Pede para um cara especialista em financiamento fazer uma live com você. Pede para um outro colega que é especialista ali fazer uma live com você. Enfim, tem N alternativas de você criar posicionamento. Agora é importante também a gente salientar, né, Akra, que tem muita gente vendendo ser especialista para o mercado imobiliário e esse cara não tem aderência nenhuma. Às vezes a gente que é da Remax, que tem esse pertencimento, vamos lá, né? É aquilo que alguém falou aí. Você mesmo colocou. Se é para aprender, eu vou aprender com os melhores. Então, procure alguém que realmente tem aderência na sua região. Não pega um Zé Ninguém lá, que o cara tá vendendo curso online de como fazer milagre. Porque assim, todos esses não caras tem que milagre, vendem, eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça e eu vou externar a minha opinião pessoal. Tem muito vendedor de conteúdo dizendo que o cara vai vender 5 imóveis no mês, que ele agora criou uma metodologia 35.0, ele saiu do 1.0 para o 45.0 e para mim é o seguinte, se ele fosse gênio, ele abria uma imobiliária nos Jardins, lá do lado da Urban, e estava vendendo 35 imóveis por mês. Não, ele estava vendendo 100 milhões de reais por mês, porque ele ia conseguir colocar os melhores lá dentro, ele ia ter uma metodologia 35.0, e isso não é relevante no meu ponto de vista. Temos 2 minutos. E só parafraseando o que o Pedro Fonseca falou, que é um cara que é uma grande referência para todos nós, ele falou assim, eu demorei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E eu queria deixar uma frase aqui, Akran, que eu acho que vale muito para o momento. Queria agradecer muito, muito todos vocês. Vocês são incríveis. Eu acho que esse momento a gente está tendo a oportunidade de trazer para o mundo mais solidariedade, mais empatia, mais se colocar no lugar do outro. Eu acho que vale a reflexão interna de cada um de colaboração. E 2 frases que eu gosto muito, que é o seguinte, ó. Nesses momentos de distanciamento que a gente está vivendo, 1 minuto. A saúde mental depende das nossas escolhas. Então, façam escolhas positivas, tá? E o segundo, a saúde do nosso negócio só depende dos nossos hábitos. Então, tenham hábitos saudáveis, sejam positivos. Precisando de conteúdo, a gente está aí. Essa semana, todos os dias, eu vou estar às 17, o Acre às 10h15. Então, sejam luz, como diz aí muita gente. Muito obrigado a todos vocês aí, Acre. Agradecer a todos vocês, né? Exato. 100 pessoas num domingo de manhã já mostra que vocês são diferenciados, né? E como o Thiago bem falou, é olhar positivo e, sobretudo, tomar a decisão. O sucesso é uma decisão e a alta performance é o caminho. Então, eu queria terminar com isso, agradecer demais a todos vocês.
Amanhã, live com o nosso querido Danilo, um cara sensacional que tem ajudado muitas pessoas. E durante a semana inteira, terça-feira, live com o Rick Caruth à tarde. De manhã tem Elder Rondelli, tem... Pô, tem toda a galera que eu já falei antes aqui. Tem a Alessandra, tem